Bem-vindo à Sopec. Somos líderes em educação especializada, oferecendo cursos de mestrado e doutorado americano em terapia intensiva. Nossos programas são projetados para profissionais da saúde que buscam avanço real na carreira, com qualificações reconhecidas internacionalmente. A Sopec, Sociedade Pan-Americana de Emergência e Cuidados Críticos, foi fundada em 2015 com uma missão clara: impulsionar e disseminar conhecimento técnico e científico nas áreas de emergência e terapia intensiva. Nosso compromisso ultrapassa fronteiras. Incentivamos publicações, pesquisas e intercâmbio acadêmico internacional. Com profissionais renomados nas áreas de medicina, enfermagem, fisioterapia e odontologia, a Sopec é um espaço de integração, aprendizado e excelência em cuidados críticos. Aqui, o aluno se prepara para liderar e transformar o cuidado em terapia intensiva. Sopec, Sociedade Pan-Americana de Emergência e Cuidados Críticos. Fala, Enfers, tudo bem com vocês? Quarta-feira, mais um episódio, o nosso encontro semanal, onde rompemos a bolha na área da saúde, encontramos possibilidades, temos discussões aí multiprofissionais, multidisciplinares. É um podcast feito para você, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista. Enfers, é o seguinte, hoje o episódio a gente vai falar um pouquinho sobre educação, vamos falar um pouquinho aí sobre equipe de alto rendimento, um episódio sensacional, com um convidado incrível também. Mas antes, não esqueça dos nossos patrocinadores, tá? Então, você que tem interesse em se especializar em estética avançada, o Nepuga está com pós-graduação com matrículas abertas para harmonização facial e cursos também disciplinares. Então, entre em contato, o QR Code está aqui na tela e faça já a sua inscrição. Lembrando também que o Instituto Focar e o GAT estão com cursos também. Então, você que tem interesse em ter a formação de socorrista, o GAT já está com inscrições abertas. E o Instituto Focar também tem pós-graduações para você que quer se especializar em urgência e emergência, terapia intensiva, obstetrícia, saúde coletiva. Então, entre em contato, os QR Codes estão aqui na tela. E, Enfers, vamos para mais um episódio incrível, sensacional. E hoje eu estou aqui com ele, o Dr. Elton. E aí, Elton, tudo bem? Muito bom, boa noite. Muito obrigado aí pela sua participação, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo, trazer um pouco aí da sua trajetória hoje. Eu acho que vai ser um episódio sensacional, cara. Obrigado, Giovanni, pelo convite de estar aqui. É uma satisfação enorme poder compartilhar alguns conhecimentos desses anos de emergência no departamento de emergência e parabenizá-lo pelo esse podcast que tem sido um sucesso, uma maravilha aí aqui em Ribeirão Preto. Eu que agradeço, porque a gente tentou, foi vários dias, mas deu certo a sua participação aqui. Quando eu te conheci na UE, realmente o feedback da equipe, depois o que eu comecei a ver também você como profissional, então criei uma admiração e falei, não, eu tenho que chamar ele para o podcast, porque eu acho que tem muito a contribuir, principalmente neste contexto, né, de formações que a gente precisa de profissionais de referência e que profissionais que também estejam na linha de frente para formar outros profissionais, né, para a gente conseguir melhorar a nossa assistência aí à saúde. Então, fiquei muito feliz mesmo pela ter aceitado o convite. E o tema que a gente vai falar um pouquinho vai ser sobre isso, né? O desempenho do departamento de emergência. E, Elton, como que você começou a sua carreira, né? Hoje você é médico, como que veio essa escolha da medicina, depois da urgência e emergência? Como que foi um pouquinho aí da sua trajetória? Eu sou mineiro, sou de Cássia, Minas Gerais, e aí eu decidi fazer medicina há um bom tempo, quando eu fui para Campinas. Me especializei na PUC em Campinas, São Paulo, fiz 6 anos de faculdade, e durante o trabalho, os 2 últimos anos, a gente fica fazendo os estágios. E como eu precisava trabalhar, naquela época, sair do 6º ano e trabalhar, atender aqueles pacientes no pronto-socorro, eu convivi 2 últimos anos meus com uma incrível médica chamada, Carlinha, e que eu me apaixonei por essa área da emergência. Eu não ia fazer emergência na época, eu ia fazer cirurgia, e aí com essa convivência, com esse dia a dia, eu me apaixonei, e aí vim para Ribeirão Preto. Na época, em 2015, eu me formei em 2017, eu fui uma das primeiras turmas
a se formar em medicina de emergência no Brasil e vim para a UE, aqui no HC, no Hospital das Clínicas, fazer essa especialização. E aqui me alojei, aqui eu fiquei, aqui é uma cidade que eu adoro e estou até hoje neste meio, né? Nesse ambiente onde cada emoção vale muitos segundos ali para o paciente na vida dele. E dentro da urgência e emergência, a gente tem várias áreas de atuação, né? Mas qual que é a sua grande paixão? É o intra ou pré-hospitalar? A minha grande paixão é o intra-hospitalar, O intra. sem sombra de dúvida. Eu tenho um pezinho no extra-hospitalar também, já trabalhei algum tempo no SAMU, em Cravinhos. Aqui em Ribeirão nunca trabalhei no SAMU, mas a minha paixão é estar ali aguardando aquele paciente grave chegar dentro do intra-hospitalar. No meu caso, eu não posso ver uma ambulância. Eu vejo uma ambulância, o olhinho já brilha. O SAMU é minha paixão. Desde quando eu fiz a minha formação, tive também uma professora que foi uma referência também na parte de urgência e emergência. E desde então eu venho me preparando, desde curso, formação, especialização, tudo para poder atuar dentro do SAMU. E Welton, você falou que você foi uma das primeiras turmas de urgência e emergência que se formou, né? Como que é a residência de urgência e emergência? Só para o pessoal ter a curiosidade, né? Como que é feito? É dentro só do hospital? Tem também o serviço intermediário também ali junto com o pré-hospitalar? Como que é feito esse processo? O processo é bem assim estruturado, né? A residência de medicina de emergência, a gente tem 3 anos que a gente faz essa especialização. No primeiro ano a gente passa nas especialidades básicas que são cirurgia, neurologia, clínica médica, outros departamentos que a gente passa. Por exemplo, tem também a estrutura do CTI no segundo ano, tem as estruturas que a gente passa que são CCP, cirurgia de cabeça e pescoço, as especialidades que são, por exemplo, de paliativos, que a gente também precisa lidar com isso. E também tem uma época que a gente passa no APH, que é o SAMU, que a gente passa, e também o GRAU, que é o grupo de resgate de atendimento de urgência e emergência. Então é uma gama bem estruturada de vários setores que a gente passa: pediatria, CTI pediátrico, CTI adulto, unidade coronariana. Então a gente tenta englobar o máximo possível de especialidades para a gente prender aqueles 15 minutos mais graves de toda a especialidade, para a gente poder lidar no departamento de emergência, né. Então, são 3 anos que eles passam se desenvolvendo, né. Além disso tudo, tem gestão. Então eles passam um tempo em gestão, passa também em uma especialidade chamada de toxicologia, porque o emergencista precisa saber lidar com isso. E grande parte do estágio desses residentes que entram é dentro de uma sala vermelha muito especializada, com muitos pacientes graves, né? Aprendendo a todo momento a lidar com esses pacientes, com um mecanismo de gestão dentro do ambiente onde ele se encontra, que é a sala de emergência, e o hospital como um todo em si. Certo. E só para o pessoal entender, porque o grande público aqui do podcast são acadêmicos, né? E o que diferencia este conceito de urgência e emergência, né? E qual é o perfil que o profissional ele tem que ter para poder atuar nessas áreas, né? Porque muitas vezes a gente, quando está na faculdade, na graduação, se fala de urgência e emergência, eu acho que todo mundo quer essas áreas por conta de achar que, nossa, olha, o paciente grave, tem sangue, tem correria, não é monótono, e também tem aquele encanto também pela cirurgia, que é um mundo paralelo da clínica. Então, o pessoal acaba se encantando, mas às vezes não tem o perfil para atuar nessas áreas, né? Então, qual que é esse diferencial aí de uma urgência, de uma emergência e o perfil deste profissional para atuar nesses dois pontos? O grande diferencial disso tudo é você saber lidar com aquele paciente que chega grave e que poucos segundos conta na vida desse paciente, né. Então a gente passa 3 anos estruturando tudo isso, para que esse especialista, na hora que ele se forma lá na frente, ele tenha um conhecimento das patologias mais graves de cada especialidade, para ele poder atuar
com precisão, né, dentro do departamento de emergência, ou seja, ele precisa antecipar os fatos, ele precisa executar bem feito para que, esses pacientes, não evoluam para óbito, né, não tenham complicações maiores, né. Então, o grande diferencial é isso, a gente trabalha muito estudos, né, então o alicerce disso tudo é um estudo bem feito, alinhado à prática desse profissional que está ali conosco. Então, é o alicerce, né, Giovanni? Então, assim, para a gente ter uma casa bem construída, a gente tem que ter esse alicerce: estudo e prática desses estudos. Porque se eu só estudar e não praticar isso, isso vai ficando um pouco engessado, né? Então, esses profissionais, durante esses 3 anos, vão tendo isso ao longo do tempo, né? E vai se aperfeiçoando para poder lidar com essa emergência, né? Que é aquele momento mais grave do paciente, né? Um exemplo: o paciente ele está com dor no peito, está com o eletro alterado, com supra de ST, e eu preciso tomar uma decisão rápida, ok? Então, esse profissional, nesse momento, ele não vai jogar lá no teu córtex para pensar qual é a fisiopatologia disso e qual é a ação que eu tenho que dar. Não, tem que ser reação medular. O cara está com supra de ST, ele precisa de uma hemodinâmica, de um cateterismo de urgência, ou se eu não tenho uma hemodinâmica naquele momento, ele precisa de uma trombólise química, e eu tenho que ver todo o arsenal de indicações, de contraindicações para esse caso. Então, é reação medular, né? Com o tempo, esse profissional ele vai tendo isso que a gente fala, né? Não é improviso, né? É processos bem estruturados antecipadamente para que esse profissional tenha uma ação perfeita, né? Ou o máximo perfeito possível dentro do departamento de emergência, onde que aquele paciente está grave, né? Você falou do improviso, me lembra essa questão até no APH, né? O improviso ele vem embasado também em algum protocolo, em alguma conduta, né? Porque quando a gente está falando de APH, a gente também fala de equipes menores, infraestrutura menor, recursos menores, e muitas vezes você tem que acabar improvisando algo ali, algum procedimento, mas você não tem o equipamento, então você precisa improvisar com algo ou também alguma conduta, mas é tudo embasado e não é só improvisado, vamos fazer que vai dar certo. E você falou essa questão de o conceito estrutural, né? Eu vejo que na enfermagem, né, a minha área de atuação, eu vejo que o conceito ele se inverte, porque muitas vezes se dá muito mais credibilidade para a prática do que o conceito teórico. Então, o que é exigido do profissional é a prática dele, né? Agora, o reconhecimento teórico, o conhecimento do saber ali para a enfermagem, não é tão reconhecido pela própria categoria mesmo, né? Não estou falando de equipes, mas estou falando da própria categoria. Porque muitas vezes você só vai ser valorizado se você, por exemplo, pegando uma questão pequena da enfermagem, você consegue pegar um acesso rápido. Agora, se você usa o Sim. teu saber para tentar pegar um acesso difícil, com ultrassom ou com outros tipos de ferramentas, ou pela própria anatomia, utilizando outros tipos de técnica, isso não é fundamental o enfermeiro saber, porque a função dele é gerenciar e pegar o acesso ali. Então, eu vejo que na enfermagem se inverte essa estrutura, né? E, Welton, neste mesmo ponto, então, a gente tem essa questão da urgência e emergência, a gente tem um resultado que é salvar vidas. Você pontuou que o profissional ele tem que saber ter essa reação atender os 15 primeiros minutos ali de gravidade do paciente, mas ele não faz isso sozinho, né? Tem uma equipe que ele precisa gerenciar também, uma equipe que precisa também saber, esqueci a palavra, saber lidar ali. Lidar, né? Mas como que é, né, essa diferença, né? Com todo este processo, quando se surge uma equipe que vai ter um alto desempenho para salvar vidas e quais são os fatores que vão ajudar e contribuir para a equipe de alto rendimento? Excelente pergunta, Giovanni. Então, assim, eu acho que o basal foi o que a gente comentou, né? Então, a estrutura, o alicerce básico é conhecimento. Então, a equipe precisa ter conhecimento do que está fazendo e precisa praticar isso. Esse eu acho que é o fundamental, porque sem conhecimento, em nenhuma área da vida nossa, em nenhuma área qualquer, e nenhum podcast que você vai iniciar, as pessoas que estão aqui gravando, se não tem um conhecimento básico, não consegue nem dar o primeiro passo, né? Então, além disso,
As equipes de alto desempenho no departamento de emergência, elas precisam ter clareza de papéis, sim? Vou dar um exemplo, vocês, equipe de enfermagem, se chega um paciente grave, chocado, né, e eu preciso saber, dentro do departamento, qual é a equipe de enfermagem responsável para pegar aquele acesso difícil. Então, eu já tenho que ter em mente isso estruturado, né, então essa clareza de papéis é importante, né. Outra coisa são comunicações. A comunicação fechada, em alça fechada, ou seja, naquele momento em que o paciente está com parada cardiorrespiratória e é ritmo, por exemplo, não chocável e eu preciso pedir 1 miligrama de adrenalina nesse paciente agora, então, Giovanni, eu quero 1 miligrama de adrenalina nesse paciente e você me traz a resposta. Aspirado 1 miligrama de adrenalina e realizado 1 miligrama de adrenalina nesse paciente. Então, essa comunicação precisa estar muito bem estruturada, né? E além disso tudo, eu digo, Giovanni, que uma equipe de alto desempenho no departamento de emergência, ela precisa ter humildade. Humildade para saber que nem tudo a gente vai saber ali no momento, mas a gente tem recursos, né, de internet, de livros para a gente saber o que está acontecendo com aquele paciente, mas o básico, eu salvar, saber o que aquele paciente precisa naquele momento, o emergencista, ele está apto para fazer isso. É uma taquiarritmia? Sei conduzir. É uma parada? Eu sei conduzir. E depois a gente vai pensar no que está acontecendo, né? Então, humildade é outro passo importante, tá? Lealdade, né? Eu falo que as equipes que estão ali trabalhando, elas precisam ter lealdade entre si. Então, eu preciso ter essa comunicação clara contigo, ser sincero contigo, para você ser sincero comigo, né? E o outro fundamental, que eu acho que isso vem muito de berço, né, na criação das pessoas, é o respeito. Então, eu preciso ter o respeito com os profissionais que estão trabalhando ali. Se aquele profissional não sabe ainda lidar com aquela situação, eu preciso ensinar esse profissional a lidar com aquele caos da emergência. Então, eu acho que é esse papel todo, esse conjunto todo da obra, porque a hora que a gente atinge um ambiente de excelência, isso não vem do improviso, né? Como eu digo, ele vem de um processo que a todo momento eu estou ali repetindo isso, estudando, estruturando tudo isso, para que isso fique muito bem alinhado a hora que o paciente grave chega no departamento de emergência. Show. E você já teve algum problema por falha de comunicação, onde você precisou depois reunir a equipe e precisar alinhar os pontos? Sim, já. E isso é a todo momento, né? A gente não consegue atingir a perfeição, mas a gente consegue lidar com aqueles 15 minutos mais graves do paciente para que tentar fazer com que esse paciente não vá a óbito. Mas já aconteceu várias vezes, né? Existem, às vezes, técnicas bem pequenas que no erro isso não vai trazer malefício para o paciente, né? Então, por exemplo, às vezes residentes que estão ali com a gente em treinamento, às vezes não sabe a técnica de laringoscopar adequadamente o paciente. Isso pode dar uma certa interferência, mas a gente tem pessoas mais especializadas, por exemplo, um R3, que já está muito bem estruturado, certos procedimentos, que no decorrer de toda a intubação, por exemplo, não teve um desfecho ruim, teve um desfecho ótimo. E aí o que que a gente faz sempre, ou quase sempre quando a gente tem tempo, né? A gente faz um debriefing da situação, ou seja, a gente pega as situações, a gente pega aquela situação de atendimento, né? Vou dar o exemplo do paciente que foi ser entubado, né? Teve o acesso, teve que ser garantida a via aérea desse paciente. Então, a gente levanta os pontos positivos após o procedimento, cita os pontos negativos, né? E aí corrige isso para o próximo paciente. Então, é esse debriefing. Eu levanto os pontos positivos, cito os pontos negativos que precisam ser melhorados, para que no próximo paciente a gente não tente errar, não erre mais essa situação, né? Ou seja, eu aperfeiçoo cada vez mais.
Então, é uma técnica que a gente utiliza. O debriefing é uma Debriefing. técnica. E falando do debriefing, que ia entrar, que se encaixa com a segunda pergunta, né? Que é como que o líder deve se posicionar, né? Mediante a equipe de emergência ali, sob pressão, e quais são essas estratégias. E o debriefing, ele vem, né? Depois dessa situação que não aconteceu como esperado, mas você consegue acertar para o próximo paciente. Mas o Sim. que eu acho interessante também é o pré, né? Antes de iniciar o procedimento, você passar todo a estratégia de atendimento. Se acontecer alguma coisa de errado, você já sabe quem vai entrar, ou quais vai ser os tipos de estratégias, né? Igual, por exemplo, pegando ainda na intubação, né? Então você vai pegar a primeira vez pelo laringo, não conseguiu, vai para o vídeo. Então, vai tentar 2 vezes o profissional, não conseguiu a segunda vez, então vai para o próximo profissional. E isso me chama a atenção, porque é o que a enfermagem muitas vezes deveria fazer, pegando coisa básica, o acesso venoso. Porque o que eu mais fico revoltado na assistência de enfermagem é que a gente não tem esse panorama, né? Esse cronograma de assistência, né? Ó, é muito mais válido eu furar o paciente lá 10 vezes, mas meu ego não vai deixar eu pedir ajuda, porque eu preciso pegar esse acesso, e muitas vezes não é nem a questão de ego profissional, e sim por medo de julgamento, porque tem muito nisso. Nossa, mas você é um enfermeiro, você é um técnico de enfermagem, não consegue pegar um acesso. Então tem muito também deste medo. Então eu preciso pegar esse acesso a qualquer custo, né? Então, muitas vezes o profissional acaba não pedindo ajuda. E vocês têm, hoje a gente temos ferramentas para facilitar isso daí. Por exemplo, o ultrassom. É todo enfermeiro que sabe utilizar um ultrassom? Não é todo enfermeiro. Ainda tem um julgamento do enfermeiro utilizar o ultrassom para pegar um acesso? Ainda tem muito, né? Que ainda vem sempre aquelas comparações. Não, mas um enfermeiro bom não pega sem ultrassom, né? Agora você usa um ultrassom, então você não é tão bom, você é um enfermeiro Nutella. Então eu penso que, tipo assim, que bom, né, que a instituição tem um ultrassom e um profissional que sabe utilizar esse ultrassom para melhorar a qualidade ali assistencial, né? Então eu acho que falta um pouco disso na enfermagem, essa união e a comunicação. Ó, eu vou tentar uma vez, 2 vezes, né? Se eu não conseguir, eu peço ajuda. E na minha opinião, não tinha que tentar nem 2 vezes, porque você está com o paciente acordado, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes, né, em salva a situação de emergência. Então, você furar com o paciente ali 2, 3 vezes com ele acordado, isso gera um estresse e uma revolta com o paciente, que ele vai voltar contra a enfermagem, né? Então, isso acaba desqualificando totalmente ali o cenário ali de atuação. Então, eu acho que falta muito isso para a enfermagem, mas ó, na Naue, a hora que eu observei essa questão de vocês passando o plano, não é plano terapêutico, o plano de conduta, eu achei aquilo fundamental. Tipo assim, nossa, que sensacional isso daí, cara. Eu acho que dentro de um processo de liderança dentro do departamento, essa é mais uma vez, né, a liderança ela não é uma imposição de hierarquia, né, as pessoas precisam entender isso. Eu preciso ter um direcionamento claro do que eu estou fazendo, e as equipes de alto desempenho precisa ter uma certa equilíbrio emocional. Então, eu dar papéis claros do que a gente vai fazer, eu mapear o que eu vou fazer com o paciente quando eu recebo a informação do APH, paciente grave, amputação de membro inferior com paciente chocado, quais são os planos que eu vou agir? Né, paciente precisa de transfusão sanguínea, paciente precisa de droga vasoativa, então a gente tenta mapear isso. Então, assumir o comando verbalmente da equipe de uma forma clara, emocional e respeitosa, né, sabendo ser humilde com todo mundo que está ali, isso é um papel fundamental de um cara que quer ser líder dentro desse departamento. Distribuir as funções rapidamente, a gente precisa ter, né, e essa comunicação em alça fechada, né, e assim, além disso tudo, Giovanni, o cara que está ali na ponta, né, eu acho que talvez tanto da enfermagem quanto da equipe multiprofissional, seja a equipe de fisioterapia e principalmente também os médicos, a equipe de alto desempenho, o líder que está ali, ele precisa pensar 2 passos na frente da equipe. Ou seja,
Eu vou dar exemplo do meu trabalho, né? Então, eu recebo o plantão. No momento que eu recebo o plantão, eu já vou conhecer o hospital. O que é conhecer o hospital, Giovanni? É eu saber quantos leitos tem vago no hospital, quantos leitos potencialmente estão de alta do CTI, quais pacientes estão para chegar dentro do departamento de emergência e aqueles que eu tenho condições de dar alta rapidamente. Por quê? Porque a emergência é o coração do hospital. É onde chegam os pacientes. Então eu tenho que ter leito. Eu tenho que tirar aquele paciente que não tem condições mais ali de ficar na sala vermelha rapidamente. Então, esse líder ele tem que ter esses 2 passos à frente da equipe que está ali, reconhecer, né, o todo, e aí a liderança ela vem desse momento de equilíbrio, né? O cara tem que ser o ponto de equilíbrio da sala, né? Para passar segurança, calma para a equipe. E a hora que eu passo essa calma, essa segurança, né, todo esse alinhamento, há um espelhamento da equipe, né? Então é tão bonito de ver isso, porque nós ali na unidade de emergência trabalhamos, você conviveu lá, né? Você viu como que a gente age, né? Como que todos os profissionais que estão ali trabalham junto, né? E como que é espelhado, né? A equipe se espelha nas suas ações. Então isso é fundamental. Não, eu acho a equipe ali da UE sensacional. Eu fiquei admirável pra caramba, desde a coordenação até os técnicos de enfermagem, que eu achei que eles são incríveis pra caramba, assim, a habilidade técnica que eles têm é sensacional. E essa questão de espelho da questão de equipe, né? Essa questão da triagem, quando você falou, eu assumo plantão, eu preciso conhecer o hospital. Eu tive um problema quando eu comecei, que eu não gostava de triagem. Uma porque eu sou imperativo, não gosto de ficar numa sala fechada, eu acho muito monótono, por mais que você cada hora tá entrando um paciente diferente, para mim não funciona muito bem, né. Porém, eu comecei a entender que o enfermeiro que está ali na triagem, praticamente ele comanda o fluxograma do hospital inteiro, então ele precisa saber quantos leitos realmente tem na sala vermelha, quantos tem na sala amarela, quantos ele pode deixar na sala de espera, ele tem que pensar que o paciente verde, umas vezes, pode evoluir para um amarelo, com o amarelo que ele triou pode evoluir para um vermelho, então ele tem que estar na triagem, mas também tem que estar com pensar ainda com aquele paciente que está na poltrona que pode piorar. Então, eu fui entendendo, aí eu fui compreender a importância da triagem. Aí eu começo a ficar quietinho lá, eu consigo triar melhor por conta desse saber, né? E você falou essa questão de equipe, de confiança, né? O enfermeiro, a gente sente com isso, né? A gente sempre pergunta, mas quem tá de chefe hoje, né? É o Elton, é o fulano de tal. Então a gente se sente mais seguro também, tipo, não, então pode chegar qualquer coisa que a gente sabe que ele vai dar conta de gerenciar todo o conflito ali com o paciente, né? E assim também é a equipe técnica de enfermagem com o enfermeiro, mas quem tá de enfermeiro hoje, né? Então, um precisa do outro. Então, eu acho que essa comunicação e principalmente a confiança no profissional, acho que integra a equipe, né? E fortalece mais ainda a equipe. E quando a equipe está bem estruturada, muitas vezes você não precisa nem ter a comunicação, né? Porque cada um já sabe o seu papel, então só de olhar assim, você já sabe o que precisa ser feito ali rapidamente, Sim, né? Lógico que perfeito. tem as prescrições verbais, né? Mas a equipe está tão entrosada que antes mesmo da prescrição ser feita, já está pronto já o material, só esperando já ser prescrito para poder ser administrado ou para poder ser realizado, né? Igual, por exemplo, eu tenho um colega, o Jonatas, que é cardiologista, a gente tem uma sorte que quando a gente se junta, sempre tem uma emergência para atender, né? Então, teve uma parada na igreja, então a sorte que a gente estava lá, a gente conseguiu reverter com 10 minutos, a gente conseguiu trazer o corpo de bombeiro, chegou o DEA, precisou desfibrilar, aí nisso já chegou a USA, mas o paciente já tinha voltado, beleza. Depois foi uma que desmaiou, vai a gente de novo. Aí agora, recentemente, foi na pizzaria, que a gente acabou de sair da igreja, a gente foi pra pizzaria, o cara apresentou uma hipotensão, quase parou, teve uma bradicardia muito grande lá. E, enfim, aí como que cada um tem o seu papel, né? Porque ao mesmo ponto que eu também estava preocupado clinicamente com o paciente, com o nosso amigo ali que tinha desmaiado,
o Jonathan, por ser médico, ele já estava fazendo a avaliação clínica e a minha função, tecnicamente, o meu instinto foi, deixa eu já ligar para o SAMU, já fui já no estabelecimento, ó, você tem algum equipamento médico, um aparelho de pressão, um oxímetro, o que que você tem aqui? Eu já fui pegando, aí tinha tinha um esfigmo, aí já fui testando o esfigmo para ver se já estava funcionando. Então, tipo assim, é a gestão, né? Então, assim como o enfermeiro é a função do enfermeiro, uma das funções, é gerenciar o setor, verificar os equipamentos, pensar na logística desse paciente para ele ser transportado para exame, enfim, tal, e o médico está fazendo já a primeira avaliação inicial, então isso já está enraizado na gente, então a gente não precisa, ó, faz isso, faz aquilo, não, porque cada um já sabe sua função. Então, a hora que levanta aquele ponto, ó, tem como fazer? Não, já está pronto já, vamos já. Então, tipo assim, é interessante, e a gente estava conversando um pouco sobre isso daí. E, Elton, o que eu queria saber, né? A gente falou um pouco essa questão de comunicação, né? Você pontuou que melhora a comunicação do líder junto com a sua equipe, as habilidades que o líder tem que ter, quais são essas circunstâncias que o setor exige, né? Que o líder ele apresenta, né? Você pontuou essa questão do debriefing também, mas a cultura de segurança do paciente na urgência e emergência, né? Como que ela é empregada, né? Porque muitas vezes o pessoal relaciona a urgência e emergência, então, tipo assim, a gente precisa primeiro salvar o paciente e depois a gente trabalha os danos que foram causados por tentar salvar a vida deste paciente, né? Como que a cultura de segurança do paciente é inserida dentro do departamento de urgência e emergência? Isso é uma pergunta bem interessante, Giovanni, porque a segurança eu digo sempre que a segurança do paciente é processo. E processo ele tem que ser estratégico, né? Se fugir disso, eu acho que a gente vai ter alguns empecilhos no meio do caminho. Então, segurança do paciente é um processo. O processo ele tem que ser estratégico. Vou dar outro exemplo, né, que a gente tem no departamento de emergência e que vocês, equipe de enfermagem, utilizam muito bem isso, que é o SBAR. O SBAR é uma comunicação estruturada do enfermeiro para passagem de plantão muito bem estabelecido para outra equipe, né? O SBAR, para quem não conhece, pessoal que está aí nos assistindo, é o seguinte: é o S é de situação, o B é de breve histórico do paciente, eu tenho uma avaliação e tenho uma recomendação desse paciente. Então, e relembrando isso, né, que eu acho que o pessoal talvez não tenha conhecimento. Isso não saiu na área da saúde, o SBAR. O SBAR foi uma técnica de profissionais da área da Marinha. Então, são forças especiais que elaboraram essa comunicação estruturada e lá pela década de 90, anos 2000, que foi incorporada na área da saúde para melhorar a comunicação dentro do departamento. Então, existem várias técnicas, né? Então, o SBAR é uma que vocês utilizam muito bem dentro do departamento, né, para manter essa linha de cuidados. O debriefing é outro. O briefing, né, o antes, como eu vou receber esse paciente, né, estruturar isso, né, múltiplas vítimas, como que eu vou alinhar o meu departamento de emergência para receber essas múltiplas vítimas? E aquele alinhamento de condutas, né? Então, assim, uma equipe ela sai fora do eixo, alguém da equipe, eu estruturo isso, né? Eu estruturo isso, eu dou alicerce para essa equipe, eu dou alicerce para esse profissional conhecer a estrutura do departamento de emergência, e aí a hora que ele sente segurança, ele está apto para me comunicar adequadamente sem risco, sem medo de risco, entendeu? Então, essa comunicação, ela é um processo estratégico, né? Segurança é igual processo, processo é igual estratégia. Eu tenho que ter isso. Se eu não tenho isso muito bem estruturado, né, isso foge, né? O paciente corre risco de se machucar, corre risco de perder condutas, alinhamento de processos e tudo mais. Certo. E é interessante você citar o SBAR, porque muitas vezes a equipe médica não sabe quais são as ferramentas que a enfermagem utiliza, né, na passagem de plantão, como é feita essa passagem de plantão. Então é interessante, porque aí demonstra que você está ligado no que acontece no setor inteiro, né?
Sensacional. E como que, opa, e como que funciona, antes da gente entrar agora numa parte que eu gosto pra caramba, que é na parte de simulação, treinamento, educação continuada, e eu vou querer também te perguntar, qual foi seu maior desafio, como médico emergencista, né? Então, se você tiver algum caso, então já vai pensando aí para depois você contar pra gente. E como que funciona a sua rotina dentro da UE, né? Então, como que chega esses pacientes? Esses pacientes, eles podem vir de vaga zero, ou ele precisa da sua autorização do médico responsável ali? Como que funciona a admissão deste paciente? Como que você organiza a equipe médica para admitir esses pacientes? Dentro do departamento de emergência, aqui no estado de São Paulo é assim, em Minas é também dessa forma, por exemplo. Existe um sistema de regulação do paciente chamado Ciresp. Então, o paciente, se ele precisa de uma vaga hospitalar, ele é inserido dentro desse contexto, dentro desse Ciresp, e existe uma central em São Paulo que redistribui essas e vai procurando a vaga desse paciente aonde ele tem o recurso necessário, né? Então, aciona a gente, por exemplo, que está ali no departamento de emergência. Ó, estou com um paciente com dor no peito, tenho um eletro alterado com supra e eu preciso de uma hemodinâmica. Esse paciente ele tem que ser encaminhado, se não tem vaga no departamento de emergência, esse paciente precisa ser encaminhado vaga zero. Vaga zero é quando eu não tenho recurso para, quando eu não tenho leito disponível para esse paciente está numa emergência, essa vaga teoricamente foi criada para cobrir esse gargalo dentro do processo de saúde para que esse paciente chegue no departamento e tenha o tratamento adequado. Então, se eu tenho leito lá na emergência, eu mesmo já aceito esse paciente, para ele poder vir o mais rápido possível. E se mesmo assim a gente não tem leito, e é utilizado de uma estratégia da vaga zero para esse paciente vir o mais rápido possível, porque ele está numa emergência, né? Assim como numa insuficiência respiratória, assim com um paciente que está tendo um AVC e precisa de trombólise, tanto química quanto mecânica, né? Então a gente vai estruturando. Por isso que o cara que está trabalhando ali no departamento de emergência, ele precisa ter o reconhecimento, ele precisa saber como é o meu hospital, onde que eu estou trabalhando, aonde eu vou ter vaga nos próximos minutos, né? Qual é o paciente que está de alta do CTI e que daqui 30 minutos eu vou ter essa vaga para que o próximo chegue e ocupe o leito, né? Então o cara ele tem que ter esse discernimento para agir dentro do departamento. Então é mais ou menos dentro desse ambiente assim que a gente trabalha. O que eu queria te perguntar, acrescentando uma pergunta minha, é sobre essa vaga zero. Chegou o paciente, então esse paciente não tem um leito, então tecnicamente ele fica ali dentro da ambulância, né, que trouxe ele. De quem que é a responsabilidade deste paciente? Ele está no pátio. Ela é uma responsabilidade conjunta do serviço da regulação médica e do serviço pré-hospitalar, ou é do hospital, já que ele está dentro do hospital? De quem que é essa responsabilidade? Porque tem muito disso, né? Quem é responsável pelo paciente? Eu acho que o responsável maior quando esse paciente chega em vaga zero dentro do ambiente hospitalar é o próprio ambiente hospitalar, né? É o próprio intra-hospitalar que é responsável por esse paciente. Ele entrou da porta para dentro, do portão para dentro, ele é responsável do hospital. Mas, é como eu disse, né? Precisamos criar equipes de alto desempenho, que essas pessoas que estão trabalhando num conjunto dentro de uma emergência, que é o processo de regulação desse paciente, é o médico que transporta esse paciente, né, até o hospital dentro de uma ambulância avançada, somos uma equipe. Não podemos desvincular isso. Então, enquanto esse paciente aguarda no pátio, por exemplo, dentro de uma ambulância, a equipe que está ali com esse paciente é também responsável por esse paciente. E a gente vai dar o suporte necessário até a gente conseguir essa vaga. Então, não, eu acho que assim, não é só do hospital a responsabilidade. Eu acho que tem que ter o respeito comum, igual eu disse no começo, né, em uma das perguntas que você me fez, lealdade, né, e comunicação, né? Então, assim, ó, eu estou aqui,
você está dentro da ambulância com esse paciente está grave, ele merece o leito, eu já estou tentando ver se eu consigo articular alguma coisa dentro do hospital para tirar o paciente, para que a gente absorva esse paciente mais grave. Então tem que ter uma compreensão entre equipes, né? Ensinando coisa. O... Tô lembrando aqui da questão de vaga zero, o maior problema que a gente tem dentro das UPAs, né? Que é a população não entendendo este processo, principalmente da CROSS, da regulação. Ah, não, eu preciso que um hospital ainda aceite para você ser encaminhado, então isso acaba ficando lá um dia, 2 dias, esse paciente dentro da UPA, aguardando essa liberação da vaga, e começa a entrar aquela questão política, né? Não, mas porque o vereador vai conseguir a vaga tal para mim, o vereador não sei o que. Aí começa todo, ou seja, a gente constrói um fluxograma para poder funcionar, aí vem as pessoas e quebra este processo no meio, né? E eu vejo que isso é favorecer. Então, quando você vai pegar aqueles princípios lá do SUS, então você não está colocando toda a integridade e a universalização do acesso para as pessoas, né? Porque o CROSS ele vai priorizar por nível de gravidade. E a partir do momento que você coloca uma pessoa ali só porque você tem um conhecido, então você interrompe todo este processo e o direito, né? Todo que é constituído pelo SUS. E o Elton, agora só para a gente, antes de finalizar, passa rápido, já tá dando quase 40 minutos aí de Passa episódio, rápido. passa rápido. E tem, tipo assim, é o que eu te falei, Tem- a gente e dá- geralmente a gente faz, e olha que eu tô seguindo o E roteiro dá, um pouquinho e dá ainda, para hein? falar muita coisa Muita ainda, né? coisa. E, tipo assim, você É vai tirando as sensacional esse dúvidas, mundo. você vai tirando as É dúvidas fantástico. e a gente vai vendo que tem muita coisa que precisa ser Sim. feito e que tem muita coisa que o pessoal acha que não funciona, mas que realmente funciona, né? É que realmente o pessoal não tem essa visão ampliada. Acho que falta isso, né? O pessoal só olha, igual burro cego, né? Só fica com a viseira na cabeça, mas não consegue ter um olhar amplo. E funciona. Principalmente, por exemplo, na minha época de estágio, eu rodei a região inteira e Ribeirão Preto e Sertãozinho, principalmente Sertãozinho, tem uma saúde que funciona muito bem. Agora a gente tá com um probleminha de ambulância lá, mas vai resolver. Mas funciona muito bem a infraestrutura de atendimento, né? E o pessoal precisa começar a ter um olhar mais amplo dos atendimentos, né? E não olhar isoladamente. E aí a gente vai conseguir compreender. Lógico que tem muita coisa para ser melhorada, mas a gente tem uma Sim, com saúde muito certeza. boa, um fluxograma muito bom. E antes da gente entrar na parte então de educação, fala um pouco pra gente qual foi o seu maior desafio, qual foi o seu maior caso que você pegou o paciente, que mudou a sua forma de pensar, ou que te marca até hoje, né? É, qual que foi? Eu não vou. Quando você entra na residência, você tem vários casos que marcam a sua vida, né? Mas eu aprendi uma situação com o meu R+, inclusive ele é um excelente emergencista, que eu pratiquei isso uma vez que ele me falou, que me marcou bastante, né? E eu acho que marcou também a vida do paciente também. No momento que eu trabalhava no APH, transportando um paciente grave, mas ao mesmo tempo esse paciente ele estava consciente dos seus atos, do que estava acontecendo com ele, eu perguntei a esse paciente: "Você gosta de música?" E aí ele me vira e fala assim: "Eu adoro música." Eu falei assim: "Que tipo de música que você mais gosta?" E aí ele falou uma música sertaneja, eu não vou me lembrar dessa música. Aí eu catei o celular, peguei o celular do bolso, catei a música que ele queria ouvir, e aí, coloquei a música do lado da cabeça dele, assim, na cabeceira da maca, e aí durante o transporte a gente foi escutando essas músicas, né, então e aí durante aquele processo de transporte esse paciente começa a chorar. E aí a hora que termina esse transporte, ele me agradece falando que como é bom sentir segurança mesmo a gente estando no pior momento da vida da gente, né. Como é bom a gente estar de um lado de um profissional que nos dá segurança, né, que eu estou num processo de quase uma doença grave, e aí você me traz essa tranquilidade, né. Aí ele chora, eu também encho o olho d'água, e aí foi, eu acho que foi uma das situações mais marcantes, né. Tá, e teve várias, Ah, né, assim, recentemente teve uma outra também que a paciente ela tinha vontade de estar em frente à sua casa, numa árvore, contando prosa com as colegas, né.
A gente tentou arquitetar isso, mas a gente não conseguiu, mas a gente conseguiu trazer alguma amiga dela no hospital para vê-la, e aí ela chorou, foi sensacional essa situação. Que é uma questão de humanização, né? Sim, eu acho que tem Humanização que que ter eu acho que isso. às vezes a gente acaba se perdendo por conta da rotina Sim, e principalmente pela alta demanda também, sobrecarga de trabalho, alta demanda, sobrecarga emocional também. Então, às vezes, a gente acaba perdendo um pouquinho dessa humanidade. Mas eu acho que isso vem também muito de criação também, de perfil profissional, que realmente aquele profissional ele foi chamado para realmente estar ali, né? Fazer a diferença, sim, olhar para o paciente além da doença também, da sim. patologia. E é isso. E Elton, agora para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho de treinamento. O quão importante é a equipe, principalmente a equipe de emergência, né? Precisa estar realmente preparada. Eu brinco com meus alunos que a urgência emergente a gente precisa realmente estar com tudo na ponta da língua. Que a gente é uma profissão ali, uma área que não dá muito tempo de pesquisar. Né? Então, a nossa técnica tem que estar boa e a gente tem que ter segurança em nossa técnica, e a gente vai criar mais segurança repetindo mais os procedimentos, mesmo que a gente faça os treinamentos em manequins, em equipamentos. Hoje a gente tem a simulação realística, né, que acaba facilitando muito isso daí, e a gente acaba desenvolvendo resposta motora, né? Então, mesmo que a gente está fazendo no manequim, a hora que a gente for fazendo no paciente, tem algumas mudanças, mas a gente se sente mais seguro, né? Sim. Então, qual que é a importância dos treinamentos para o profissional de urgência e emergência? Porque eu acho que, principalmente, pegando a enfermagem, né, porque eu observo o profissional enfermeiro, ele não. O enfermeiro até que busca mais a parte de atualização, e o técnico de enfermagem muitas vezes é deixado um pouco de lado, né? Não se investe tanto. Então você não tem, por ser um curso técnico, você não tem áreas de treinamento, são Sim. poucas as instituições que ofertam estes treinamentos para os técnicos. Hoje o COFEM, né, ele está vindo com esses treinamentos, mas a maioria desses treinamentos eles são online, né? Mas eu acho válido de qualquer forma. Então, qual que é a importância deste treinamento, de buscar o aperfeiçoamento para a atuação? Excelente pergunta, Giovanni. Mais uma vez, né? Emergência. Quem vai lidar, pessoal, quem vai lidar com emergência, né, emergência não é improviso. Vocês têm que entender isso. Emergência é um processo de estruturar de educação e conhecimento e prática desse conhecimento. Então, treinamento contínuo é importante, né? Saber os protocolos são importantes. Uma coisa de protocolo que é interessante citar é que, assim, ó, protocolo ele é importante para alinhamento de condutas, porém, temos que entender o seguinte, que a instituição ela elabora o protocolo, mas se ela não treina esse protocolo com o profissional, para mim é um retrato na parede. Uhum. Isso é o que eu penso. Protocolo é importante, ele não pode ser engessado no paciente, né? Então eu tenho que ter esse discernimento, e se eu não treino o protocolo, vai ficar ali como um retrato na parede, né? Então, esses treinamentos é importante porque reduz tempo-resposta, né? É como eu diz assim, eu reduzo o tempo de uma frase que eu gosto de falar, que é a paralisia decisória do profissional, né? É como a gente disse anteriormente, né? Eu não vou jogar lá no córtex para me pensar que esse paciente precisa receber desfibrilação agora. Não, tem que ser reação medular, entendeu? Então esse paciente ele tem que receber desfibrilação imediata, né? Eu não qual é a fisiopatologia da parada cardiorrespiratória? Não, o cara precisa ser desfibrilado agora. Então reduz o tempo-resposta, coordena mais a equipe e isso facilita momentos de crise, momentos de erro, né? Então isso é importante. Então os protocolos institucionais são importantes, treinamentos são importantes, mas a gente tem que saber alinhar isso a cada momento, né? Treinar nesses protocolos para que não fique só ali na pasta guardado e aí chega o profissional não sabe nem aplicar esse protocolo, Não sabe nem onde estão os protocolos, não né? sabe nem onde está, né? E também não sabe nem discernir, né? Porque o protocolo não pode ser engessado, né? Ó, essa questão de protocolo é tecnicamente uma ata para outro episódio, sabe por quê? Porque eu, tipo assim, eu sou a favor dos protocolos porque você padroniza a assistência, mas para mim o protocolo, igual você falou que não pode ser fixo, engessado, para mim o protocolo ele tem que ser o mínimo que você vai fazer para o paciente.
né? E o que eu vejo que muitas vezes o pessoal quer aplicar o mesmo protocolo para todas as situações. Então, eles não acabam tendo o desenvolvimento do raciocínio clínico. Então, eu acho que falta isso. Então, a instituição padronizar o protocolo e trazer os profissionais para poder pensar sobre este protocolo, e não só ficar lendo as atas de cada assistência ali, Perfeito, né? E é o perfeito. que geralmente acontece pra caramba. E para mim, protocolo aplicado é protocolo treinado presencialmente, e não enviado por e-mail ou por algum outro tipo de ferramenta de comunicação, porque fica subjetivo a várias interpretações, né? Então, cada um Sim, vai interpretar de forma que você, da sua vivência, vamos dizer assim, né? É sim, uma com interpretação certeza. de texto. Então, para mim, protocolo ele tem que ser aplicado com a equipe e, de preferência, com a equipe multi, para todo mundo entender a sua função. É igual, por exemplo, ao meu ver, por exemplo, o enfermeiro e o médico, a gente trabalha muito junto. Praticamente a gente está no plantão um do lado do outro, né? E, ao meu ver, eu acho que deveria ter, dentro da formação da graduação, disciplinas de liderança e gestão que integram os dois, entendeu? Que os dois estejam na mesma sala de aula, trabalhando junto, Sensacional. pesquisando junto, porque tecnicamente é nós dois lá do plantão, né? Tem a equipe, mas a gente está 24 horas, então isso eu acho que vai ajudar cada um compreender a função de cada um, a responsabilidade de cada um, né? E acho que vai facilitar o trabalho, porque muitas vezes a gente não sabe o papel do fisioterapeuta, né? Não sabe o papel do dentista, do Sim, assistente social. Então, eu acho que na área perfeito. da saúde deveria integrar alguma disciplina para a gente conseguir lidar melhor e compreender melhor ali a assistência. Eu acho que pode agilizar e facilitar melhor. Cara, é isso, meu. Eu acho que fico muito feliz. Para finalizar, eu acho que queria que você deixasse para o pessoal, para os Zenfers, os acadêmicos, né, alguma mantra, vamos dizer assim, algum conselho para o pessoal que quer seguir a área da urgência e emergência. O que que você deixaria de reflexão para ele se preparar para poder se tornar aí um bom profissional? Eu agradeço demais, né, o convite de estar aqui hoje foi sensacional, essa troca de conhecimentos, né. O que eu quero deixar para vocês que estão aí do outro lado nos assistindo, a emergência ela não nasce de um improviso, ela precisa ser estruturada, né, o paciente o profissional ele tem que ter uma alta performance, ele tem que adquirir isso, né. É como eu disse num outro podcast, né, lembra a teoria dos conjuntos, que são círculos, que a gente vai colocando, eh, autoconhecimento, eu preciso ter autoconhecimento de mim, eu aguento 24 horas de plantão? Se eu não aguento eu vou pegar 12, se eu não aguento 12 eu vou pegar 6. Eu tenho que ter uma estrutura física adequada, né, então práticas de atividade física esse cara tem que ter, alimentação saudável, né, conhecimento, a prática desse conhecimento, então eu vou colocando em cada círculo, isso a gente vai colocando, e aí imagine uma corda puxando esses círculos para um ponto em comum, né, aonde todos esses círculos vão ter um ponto de inflexão, é onde esse profissional ele vai estar preparado para trabalhar dentro do departamento de emergência, né, é o ponto de viragem desse profissional, né, então, a alta performance desse profissional, ele tem que ter, além de tudo, também uma educação psicológica, né, ele tem que ter um embasamento psicológico. Eu, por exemplo, eu tenho, né, porque lidar a todo momento com esse caos, né, com famílias, com pacientes que estão graves, você tem que ter um alicerce psicológico para lidar com todo esse caos. Então, o que eu quero dizer para vocês que estão aí nos assistindo é que eh, no mundo dos materiais existe uma propriedade que chama, resiliência, ou seja, é a capacidade que esse profissional tem de receber esse impacto, ao se transformar, né, ter uma transformação e voltar ao seu estado original. Então o médico emergencista ele precisa ter isso, ele precisa ter alta resiliência para lidar com esse caos, se reestruturar rapidamente, né, e continuar salvando vidas, né. E só para finalizar, não prolongando muito, tem uma frase que eu gosto muito do Cortella que ele diz o seguinte, né: "Faça o teu melhor enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda".
E é isso. É essa mensagem que eu deixo para vocês. Você falou de alta performance, eu tenho uma frase comigo de autor desconhecido que pega e fala que atrás de uma ambulância o paciente vai depender do quanto que você estudou e se capacitou. E eu levo isso daí comigo toda vez que eu preciso estudar para ter motivação de, não, o paciente ele precisa de mim, então tem que me aperfeiçoar, tem que estudar. Muito E é bom. isso. Elton, muito obrigado. Deixando aqui para você, é uma lembrança do Eu nosso agradeço patrocinador, muito. o Corém. Ótimo. E, pessoal, Maravilha. eu que agradeço por disponibilizar o seu tempo, muito obrigado mesmo. E, Enfers, é isso aí, muito obrigado aí pela participação, mais um episódio. E eu encontro vocês aí na próxima semana para finalizar a nossa segunda temporada. Foram aí 13 episódios incríveis, né? E que a gente teve mais conexão, a gente teve pautas interessantes e espero que a gente possa estar te ajudando a romper a bolha, te ajudando a pensar, a desenvolver como profissional. E é isso aí, Enfer. Então não esqueça de acompanhar nossos patrocinadores e até a próxima quarta-feira no nosso último episódio do podcast. E não esquece de seguir a gente aqui no YouTube. É isso aí, Enfer. Tchau, tchau.